Convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 15. Nós estamos meditando nesse mês sobre encontros com Deus. Semana passada, naquela festa espiritual, nós celebramos os batismos, a ceia do Senhor, nós nos lembramos desse encontro com a graça de Deus, que todas as pessoas precisam ter. Ninguém pode ter um relacionamento com Deus se não tiver um encontro com o Deus de toda a graça e com esta graça de Deus. Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o encontro que nós temos com o nosso próximo, com o outro. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente também tem um encontro com aquele que é chamado de totalmente outro. Um ser completamente diferente de nós, do qual nós temos em nosso ser alguma aparência, alguma imagem dele. Mas ele é alguém totalmente outro. Mas ele nos remete também a termos um encontro com o outro, que é como nós, com o nosso próximo. E o Salmo número 15 vai nos ajudar a meditar sobre isso. Diz assim o Salmo número 15. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado, que não empresta dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez pelo privilégio, ó Deus, de podermos nos reunir neste lugar, de termos este espaço e esse tempo, ó Deus, para a tua adoração. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos, que podemos rever, abraçar e podemos manter comunhão. Ó Deus, nós te pedimos que neste encontro o Senhor tenha total liberdade, ó Deus, de falar a cada um de nós, de nos quebrantar, de nos conduzir, ó Deus, ao centro da tua vontade. Que o Senhor seja exaltado em tudo que vamos fazer e temos feito aqui, ó Deus, para que o nosso coração seja cheio da tua plenitude, do teu amor, da tua graça, ó Deus, da tua direção. Nós oramos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Muito bem, meus irmãos, a gente quando lê o Salmo de número 15, eu me lembro que foi um dos salmos que a gente decorou quando era muito criança, dos primeiros salmos, Salmo 1, Salmo 15, o Salmo 23, o Salmo 24, eram salmos que a gente aprendia e que tinha que decorar para os concursos da Escola Bíblica Dominical, das EBFs. E quando a gente lê esse salmo, a gente tem uma falsa impressão de que ele nos fala de uma série de regras que nós precisamos cumprir, que nós poderíamos acrescentar ao nosso estatuto, ao nosso regimento interno, que mais regras que nós precisamos cumprir para sermos aceitos por Deus. E se eu cumprir todas essas regras que aqui estão, essas orientações que o salmista dá, eu vou me tornar um queridinho de Deus. Se eu cumpro tudo isso, eu posso chegar diante de Deus e exigir dele, olha, o Senhor precisa me manter aqui inabalável no meu caminhar, nas coisas que eu tenho que realizar neste mundo, porque eu estou cumprindo tudo isso que o salmista fala a respeito de quem é justo, de quem habita na presença do Senhor. O nosso relacionamento com Deus se dá exatamente, meus irmãos, a partir de relacionamentos que trazem um deslumbramento diante daquilo que nós temos vivido. Então, quando a gente pensa que a gente tem um encontro com a graça de Deus e com o Deus de toda a graça, e que isso é um descortinar de Deus aos nossos olhos, a gente finalmente enxerga quem é Deus e a sua graça, o seu amor por nós. Também quando nós encontramos com o outro, há um descortinar diante de nós da importância dele para a nossa vida.
Há um deslumbramento na minha vida a respeito desse encontro com o outro. É como se eu encontrasse com ele e de repente o meu coração fosse aquecido pelo amor que ele tem, pela paz que ele tem, pela sabedoria que ele tem, pela pessoa que ele é. E os encontros que nós temos precisam ser esses encontros significativos e de deslumbramento. A gente não pode perder tempo quando está com o outro, com coisas que não edificam, como diz o apóstolo Paulo. É esse descortinar, tanto da graça de Deus, como de nós mesmos diante de nós. A gente, quando contempla dentro do próprio coração, a gente se surpreende com quem nós somos, com aquelas coisas que passam no nosso coração e que, como são contraditórias, inclusive. A gente é capaz de odiar no mais profundo e amar também lá nas alturas. Já se surpreendeu com isso? Como você parece que é uma montanha-russa de sentimentos, não é? Pode odiar e pode amar também. Esse deslumbramento, meus irmãos, é este estado de espírito de quem é tomado por uma viva admiração, por um encantamento. Eu me encanto com Deus, com seu amor, com a sua graça. E eu também posso me encantar com o outro, com você que está próximo de mim. E isso é importante, é necessário para a nossa vida. Quando nós nos encontramos com o outro, há uma renovação dos nossos afetos de uns pelos outros. O Deus da graça nos propõe um novo relacionamento com o próximo a partir do nosso coração, de coisas que vêm de dentro de nós. Estar na presença do Senhor tem a ver com o outro, porque Jesus definiu que toda a lei, ela se resume em 2 mandamentos, em cumprir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Isso não é uma regra impositiva. Como eu disse, eu sei que a gente lê e fala assim, nossa, agora vamos colocar todas essas regras aqui no nosso caderninho de cumprir tarefas, no nosso regimento interno, no estatuto da igreja, e tem que cumprir essas coisas. Nós estamos falando numa busca por uma disposição do nosso coração. Não é uma imposição de regras, mas uma busca que o nosso coração seja disposto na direção do outro. Porque não dá para ser crente sem se relacionar. Eu sei que tem gente que está falando assim, não, eu estou em casa. Lá em casa eu sou crente, lá em casa eu amo a Deus, lá em casa eu amo os irmãos, eu oro pelos irmãos. Mas não dá para ser crente sem que a gente tenha os relacionamentos próximos, como eu disse, significativos. É interessante que quando a gente passa assim 1, 2 semanas, às vezes até 3, até 1 mês, sem encontrar com alguns irmãos. E aí de repente você encontra, ele tem um turbilhão de novidades na vida dele. Já foi internado, já saiu do hospital, já está se recuperando, já viajou, já voltou, já nasceu, já está grande. E você fala, nossa. E a gente diz assim, nós somos irmãos, nós nos relacionamos, nós cuidamos uns dos outros. Mas a verdade é que quando a gente se afasta um pouco, a gente perde muita dessa riqueza desse relacionamento. Nós precisamos estar juntos. A maior reclamação de quem está, por exemplo, partindo dessa vida é a ausência de alguém. É um filho que faz tempo que não visita, é um irmão que faz anos que você não vê. É a chance, eu vejo os irmãos quando vão ficando idosos, não podem mais participar da ceia do Senhor. Que falta faz. E não é exatamente por causa dos elementos, é porque naquele dia de ceia a igreja enche, e aí ele encontra todo mundo, e é dia de festa. O relacionamento com o outro, você vai lembrar daquele filme O Náufrago, não é? Que aquele náufrago estava sozinho, mas ele encontrou na companhia do Wilson, daquela bola, alguém que ele precisava, porque ele tinha necessidade de ter alguém com quem conversar, com quem falar, de perceber-se ouvido pelo outro. Aliás, na quarta-feira a gente falava sobre isso, como é importante servir ouvindo. A gente serve o outro ouvindo, simplesmente. O que me faz então pensar no meu próximo? O que me faz com que o meu próximo seja importante?
encontrar o meu próximo é ser movido nos meus afetos. O próximo mexe com os meus afetos. Ele me eleva de uma posição normal para que eu possa, de maneira, ter uma disposição na sua direção. Ele vai mexer com esses afetos que me dirigem na sua direção. Alguns motivos que eu queria colocar aqui, que vão fazer com que eu deseje me encontrar com o meu próximo. Que eu falo assim, é importante eu estar próximo de alguém, é importante eu estar próximo dos meus irmãos da igreja, por exemplo. Primeiro deles, e como eu disse, a primeira impressão não é a que deve ficar, de que o salmista está falando de uma série de regras que nós precisamos cumprir. Ele está falando sobre a existência de Deus. Porque ele começa pensando exatamente a respeito de um ser que tem sua existência, que existe para além dele. Então a primeira questão aqui é que ele tem consciência de que Deus existe. Ele tem a consciência da existência de um Senhor, alguém, como nós dissemos, que é o totalmente outro, alguém que é superior, alguém que não vive ou que não entende as relações deste mundo a partir de si mesmo. A preocupação do salmista é quem é que habita no teu santuário? Quem é que pode morar no teu santo monte? Porque ele entende que existe um ser superior e que este ser superior, esse Deus, esse Senhor, a quem ele chama de Senhor, tem exigências para que possamos ter comunhão com ele. Não é qualquer pessoa que chega na presença dele e que mantém comunhão com ele. O salmista tem comunhão, tem consciência disso. Lembra que o escritor aos Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Embora as pessoas possam dizer assim, não, eu sei, eu conheço Deus, eu ando com um crucifixo aqui na minha correntinha, eu tenho uma Bíblia aberta na minha casa, eu tenho até um nicho lá que eu ponho uma imagem para me relacionar com Deus. A Bíblia diz que não é qualquer um que pode chegar na presença de Deus e simplesmente dizer assim, eu estou aqui, eu me mantenho na sua presença. O salmista, então, ele tem uma consciência de Deus, da sua existência, ele o chama de Senhor, ele sabe que não é de qualquer maneira, parece que esse salmista tem uma desilusão com a humanidade. Parece que ele olhou para o mundo e chegou à conclusão assim, você pode pensar dele fazendo essa pergunta da seguinte maneira, Senhor, quem é que pode? Porque, olha, quem é que pode estar na sua presença? Parece que ele está falando de uma desilusão, que ele não encontra ninguém que possa estar na presença do Senhor, que possa habitar na presença do Senhor, que possa ter comunhão com Ele. E é isso que o faz refletir. Quem é que pode estar na tua presença? Porque o Senhor é um Deus totalmente outro. O Senhor é um Deus que tem exigências para que estejamos na sua presença. E eu tenho a consciência da necessidade de estar na sua presença. Como eu disse, ele olha para a humanidade e pensa assim, quem é que pode estar na sua presença, diante do que eu estou vendo? Nem eu posso estar, mas eu tenho consciência de que preciso estar na sua presença, de que eu preciso conviver com o Senhor. Por isso ele tem essa preocupação. Não é sobre regras, mas é sobre Deus. É sobre estar na presença de Deus e ter comunhão com Ele. Ele tem essa necessidade, porque ele olha para a humanidade e ele se desilude. Aqui não dá. Desse jeito não dá para viver. E ele tem consciência também, meus irmãos, da onisciência de Deus. Lá no verso 2, ele vai falar assim, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, porque ele está pensando aqui tanto na prática do que é justo, do que na fala da verdade, pensando nessa integridade que precisamos ter do nosso coração, das nossas intenções, tem a ver da maneira das nossas inter-relações, a integridade, aquele fato de sermos inteiros, de não sermos divididos, de possuir uma conduta reta, ética, justa, honesta e proba. Use qualquer desses adjetivos que você quiser. Mas ser íntegro é ser dessa maneira.
E Deus, ele está pensando num Deus que conhece a gente, que conhece a nossa integridade ou a divisão que existe dentro de nós. E por isso ele vai falar sobre essa cobrança ou essa importância de falar a verdade em todo o tempo, de que a nossa fala corresponda com os fatos e a realidade, tanto daquilo que é externo a nós, como daquilo que habita o nosso coração. A falsidade é exatamente você falar ou agir de uma maneira que não corresponde aos seus sentimentos, às verdades que estão no seu coração. Então é importante que haja uma correspondência entre o falar e o praticar, porque Deus conhece. Não é por causa do outro num primeiro instante, mas é por causa do nosso relacionamento com o nosso Deus. O nosso Deus conhece o nosso coração. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, em algumas cartas, mais de uma carta, ele fala o seguinte: Deus é minha testemunha. Ele fala isso aos Filipenses. Para a igreja de Corinto, ele fala assim: olha, pouco se me dá, ou pouco me importa ser julgado por vocês, ou por mim mesmo. Me importa ser julgado por Deus. É Ele que vai olhar o meu coração e vai perceber a integridade desse coração. Então, nós precisamos, o salmista vai falar dessa consciência, dessa onisciência de Deus sobre a nossa vida. E é isso que o move a pensar sobre o outro. Primeiro, que existe um Deus. E segundo, que esse Deus conhece todas as coisas. E ele enxerga, então, o meu relacionamento com o próximo. É por isso que ele vai falar sobre a existência do outro. Pensa que no verso 3, por exemplo, ele diz assim: não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Pensando nisso, nós podemos difamar a Deus e inclusive o nosso próximo, aquele próximo que é feito à imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são importantes da mesma maneira diante de Deus, quer gostemos, quer não gostemos, quer concordemos com o que ela faz ou não concordemos com o que ela faz. E aqui a gente pensa, não importa se é hétero ou homossexual, ele é importante diante de Deus, precisa ser respeitado. Se ele é de direita ou de esquerda, não importa, ele precisa ser respeitado. Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E às vezes é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai falar assim: olha, cuidado quando você falar racá sobre o seu irmão, chamá-lo de idiota, desprezá-lo como se ele não tivesse valor algum. Porque todos são importantes. Falar mal do próximo. No Pacto das Igrejas Batistas, a gente acabou não lendo domingo passado, mas há um parágrafo que diz assim: comprometemo-nos também, é um compromisso da comunidade, da igreja, não é? Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar de nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Ele termina o parágrafo dizendo assim: evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do Salvador. E a primeira pergunta que a gente faz é: o que é detração, pastor? Detração é depreciar o mérito de alguém ou de algo, é menosprezar o outro. É falar assim: não, qualquer pessoa podia ter feito. Ou quando alguém faz alguma coisa que você diz assim: não fez mais que a obrigação. Não é? Isso é detração. E a gente precisa evitar isso quando olha para o próximo. Se fez, a gente deve reconhecer o que foi feito pelo outro e elogiar, inclusive. Então a gente deve evitar a detração, depreciar o mérito do outro. Não é ser falso, falar que fez bem feito quando não foi bem feito. Mas se tem mérito, a gente não deve menosprezar, né? Eu acho interessante porque eu gostaria de um momento aqui, chegando ao final do ano, quem terminou a faculdade? Quem terminou seu curso? E eu lembro de chamar terminou o quê? O ginásio. Terminei a 8ª série. É mérito. Vamos agradecer a Deus.
Ah, o irmão terminou a sua pós-graduação, não tem problema, mas vamos agradecer aquele que terminou o ginásio. Terminei o EJA. Que bênção, irmão. Voltei a estudar, pastor. Maravilha. E não ficar falando assim, menosprezar a conquista do outro. Deu um trabalho tremendo conquistar aquilo, não é? O esforço. A gente deve evitar, então, a detração, como também a difamação, que é afirmar ou divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. Eu falo que difamação sempre surge a partir de um fato. E a gente teve 2 fatos essa semana que a gente brincou que poderia trazer uma difamação. Segunda-feira nós estivemos aqui, meu carro teve um problema e ficou na garagem da igreja aí. Passou a noite aí, segunda para terça, né? Aí eu falei, aí passa alguém assim, meia-noite e meia, 1h da manhã, passa na porta da igreja, o carro do pastor está aí. E não dormiu em casa. Deve ter brigado com a esposa, não é? Aí começa, é um fato, o carro está lá, mas aí você começa a imaginar um monte de coisa, como ontem nós estamos sem energia aqui, não é? Mas lá em casa também ficou sem energia por causa do temporal de sexta-noite, né? Da sexta para o sábado, tudo. E aí a gente falando aqui, comentando sobre isso ontem, aí alguém falou, a casa do pastor está sem energia, não pagou a conta. Né? Você começa, a partir de fatos, a imaginar coisas e difamar, porque a difamação sempre ofende a reputação de alguém. Então, não é um fato que está sendo contado, é uma tentativa de difamar. E a calúnia, finalmente, que o nosso salmista fala, que é a mentira, é uma invenção. Se você acompanha minimamente a campanha política, você vai descobrir o que é calúnia, não é? Toda hora alguém falando que você fez isso, prova que eu fiz. Aí vai descobrir que não é tem difamação, tem calúnia, tem detração, tudo isso o mundo faz, mas não pessoas que têm interesse em agradar o Senhor Deus. Por isso que Jesus diz, de vocês nós esperamos coisas melhores. Paulo fala isso. Não podemos agir como o mundo. O cuidado com o meu próximo é aquilo que o bom samaritano faz, que vendo a necessidade do outro, vendo a carência que ele tem, vendo a fragilidade na qual ele se encontra, vai suprir isso. Essa relação com o meu próximo. Por isso que o versículo 4 diz, aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Rejeitar o reprovável. Como é que a gente rejeita o reprovável e como é que a gente rejeita os que temem o Senhor? Rejeitar é denunciar e recusar qualquer manifestação de apoio, não necessariamente eliminar o relacionamento. Na rejeição a gente recusa o apoio e até chegar a eliminar o relacionamento. Você deve conhecer alguém com quem você convive, que você fala, olha, eu não concordo com isso. Tudo bem, é seu direito fazer isso, mas eu não concordo com isso. Até chegar a um ponto que você fala, não dá mais para a gente caminhar juntos. Eu me lembro de uma Andréa Vargas, uma palestrante muito interessante, e ela falando a respeito da transformação que houve na sua vida. E que ela foi lendo a Bíblia e começando a querer conhecer mais de Jesus, e ela sozinha, isso é o Espírito Santo de Deus iluminando a mente da gente para compreender. E ela disse que sozinha ela percebeu que se ela quisesse continuar a andar com Jesus, ela teria que se afastar de algumas pessoas e deixar de frequentar alguns lugares. Não é um livrinho de regras, mas uma disposição do coração. E não é porque ela quer ser melhor que os outros, mas porque ela quer agradar a Jesus. Como ela disse, para eu continuar amando a Jesus e crescendo nesse relacionamento, eu tive que tomar uma decisão. Eu preciso me afastar de algumas pessoas e deixar de frequentar alguns lugares. O meu coração já não consegue ficar dividido. Eu amo a Jesus muito aqui, domingo, mas durante a semana eu tenho outros tipos de prazeres que não agradam a Ele. Por fim, ele fala sobre esse relacionamento com o próximo, não é? Que empresta o dinheiro.
Tem um dito popular que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. De fato, o sábio em Provérbios 19, 17, diz que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Que é importante para Deus que a gente cuide do nosso próximo. Aliás, o Senhor sempre tem um cuidado no Antigo Testamento de maneira especial para as viúvas, o órfão, o pobre e o estrangeiro. Isso é um cuidado que Deus tem no Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra Jesus se associando exatamente àquelas camadas marginalizadas da sociedade. As viúvas, as mulheres, aos pobres, aos leprosos, aos publicanos, aos pecadores. Gente que não... aquela sociedade ia torcer o nariz para eles. Mas eram frágeis, eram fragilizados, eram colocados de lado naquela sociedade. Por isso que a gente aprende, como diz aqui o salmista, a não explorar o próximo, a não explorar o pobre. Ao invés de emprestar, dar. Ao invés de emprestar, ajudar, tratar, cuidar. É assim que a gente lida com o nosso próximo. O salmista diz que, olha, se você quer ter uma vida que está em comunhão com Deus, onde é que eu não vou ser abalado? O salmista diz assim, quem procede dessa maneira não será abalado. Que abalo você não vai ter? É nesse relacionamento com Deus, é em ser suprido por Deus, é enfrentando situações difíceis da vida. Os salmos nunca escondem os problemas da vida. Pegue qualquer salmo, ele vai falar, tem adversidade, tem inimigo, tem guerra, tem dor, tem doença, tem choro. Não tem problema. Todos os problemas que nós temos, o salmista fala, os salmos retratam. Mas aqui no salmo ele diz assim, quem procede dessa maneira não será abalado. Porque todas as vezes que você tiver necessidade, como diz o Salmo 23, por exemplo, quando você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, você não vai ter que ter medo, não vai temer mal algum, você não vai se abalar. E o salmista diz que por quê? Por causa da companhia do Senhor, com a sua vara e o seu cajado me protegendo, com as suas promessas, eu não terei falta de nada. O salmista está falando disso. Eu quero estar em comunhão com Deus, eu quero estar o santo templo, a sua tenda, o seu santo monte, são só uma figura de linguagem para falar da presença de Deus em qualquer lugar, inclusive no vale da sombra da morte, para lembrar que esta comunhão não vai permitir que eu seja abalado. Quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, quando eu tiver que chorar, quando eu tiver que enfrentar adversários, quando eu tiver lutas na minha vida, não serei abalado. A primeira lição que a gente pode tirar daqui, muito clara, é que o nosso coração precisa ser movido pelo desejo de agradar a Deus. Não em cumprir regras, mas em agradar a Deus. Quando Jesus foi questionado sobre qual seria o grande mandamento, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com a inteireza do seu ser, porque envolve aqui a razão, as emoções e a espiritualidade. Tem muita gente que está boa de cabeça, emocionalmente, mas longe de Deus. Dizia uma irmã, rindo, né? Pastor fulano está com a vida que pediu a Deus, mas do jeito que o diabo gosta. Não é? Tem muito prazer na sua vida, mas está distante de Deus. Tem gente fazendo, e vão fazer, tá, irmão? Não estou criticando, não. Fazendo terapia para equilibrar-se emocionalmente, mas distante de Deus. Tem gente que está muito bem em muitas outras áreas da sua vida, mas distante de Deus. Não é saudável, a sua espiritualidade não é saudável. O maior mandamento é amar a Deus. Isso significa que o nosso coração tem que ser movido por isso. Esse salmo fala sobre, eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero amar ao Senhor de todo o meu coração. E o segundo mandamento é amar o próximo. Por isso a segunda lição é que o nosso coração deve ser movido pelo desejo de ajudar o próximo.
Onde é que está aqui nesse salmo o eu? Procure aqui. Ele está escondido, porque o tempo todo eu quero estar com o Senhor. Eu quero fazer aquilo que o agrada. Encontrar com o outro é necessário, porque quando eu encontro com o outro, ele me tira para fora de mim. Você já teve um filho? Até os crentes hoje falam isso, né? Que marido a gente muda, troca. Esposa a gente muda, troca. Filho não. Filho é para todo sempre. Você está aqui, ele no Japão, ele é seu filho. E quando a gente tem um filho, invariavelmente o sentimento de que, olha, a vida é maior do que eu. Existem coisas muito mais importantes do que a minha própria vontade, meu próprio desejo. Eu preciso amar, eu amo esse serzinho mais do que a mim mesmo. E o outro, o encontro com o outro, ele me tira para dentro, para fora de mim. Quando você visita alguém, você encontra com alguém que tem uma necessidade. Às vezes a gente até fala assim, graças a Deus que isso não é comigo, Senhor, muito obrigado. Que luta que fulano está passando, que batalha. Meu irmão, eu posso fazer alguma coisa além de orar por você? O que eu posso ajudar? E de repente os teus problemas ficam em segundo plano, porque essa necessidade é mais premente. Então encontrar-me, por isso que ficar em casa é tão bom, não é? A gente assiste com a coberta que a gente gosta, leva bolacha, pipoca, refrigerante. Se você tiver vontade de ir no banheiro, ninguém vai ficar olhando assim, por que levantou no meio do sermão, né? Você vai, pronto. Você cuida de si mesmo. Mas o outro exige mais de nós. Ele nos põe para fora de nós. Ele nos exige de algo, ele nos exige sair da nossa ambição egoísta, de que tudo aconteça do meu jeito. Então, essa segunda lição é muito importante. Nosso coração deve ser movido pelo desejo de agradar ou de ajudar o próximo. Ele me força, ele me tira para fora de mim e ele me força a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Porque quando eu olho o próximo, se eu olhar do meu jeito, eu enxergo uma pessoa. Mas se eu tiver o interesse de entender como é que Deus enxerga essa pessoa, o meu olhar vai ser mudado. Os meus afetos serão mudados. Até quem eu não gosto, posso passar a amar e querer o bem dessa pessoa. Já pensou nisso? Ele vai me forçar, o próximo me força a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Do jeito que eu ajo, é do meu jeito. É a minha maneira egoísta de ver as coisas. Mas como Deus agiria no meu lugar? Como Deus enxerga esse próximo? Então, meus irmãos, o Salmo 15 parece que fala sobre regras, mas ele está falando sobre os afetos do nosso coração, que nos movem na direção de Deus e que nos movem na direção do próximo. E quando a gente está movido dessa maneira, a gente está cumprindo toda a lei, cumprindo os 2 mandamentos mais importantes que são colocados pela palavra de Deus. A minha oração nessa manhã é que Deus nos permita enxergar o próximo e ter encontros significativos com eles. E quando a gente lê o Salmo, fala assim, poxa, eu não vou perder tempo com a calúnia, com a difamação, com o desprezo, com a detração. Eu vou investir esse tempo em enxergar a beleza que há no outro, que pode deslumbrar alguém mais bonito que essa casca que a gente enxerga. Que você olha assim, quem é o pastor Edivaldo? Ele tem uma barbicha já, como é que fala? Grisalha, né? Usa óculos. E você me define de um jeito, né?
por essa casca que você enxerga lá de fora. Mas o encontro significativo começa a enxergar o pastor Edivaldo como Deus o enxerga. Enxergar quem está do seu lado como Deus o vê. Não é um desconhecido, é alguém por quem Deus morreu, ressuscitou e está agindo. Nesse momento, nós temos um Deus que é capaz de se interessar pelo coração de cada um de nós. Ele enxerga você de uma maneira única e especial nesse momento, que ninguém aqui é capaz de fazer, mas que Ele age, enxergando e suprindo a necessidade de cada um. Por isso, meus irmãos, esse encontro, ele pode ser só mais um encontro. Encontrei com meus irmãos e está na hora quase do almoço, né? Pegar um frango assado antes da fila da padaria, e eu estou preocupado em... Você viu, vi de longe, estava lá longe, ele com óculos, do jeito dele. Ou a gente pode ter encontro significativo com o outro e se deslumbrar com a beleza do outro. Quando a gente trabalha junto, quando a gente está junto, quando a gente canta junto, quando a gente separa um pouquinho do lugar que a gente está sempre acostumado a sentar, e ouve a voz do outro cantando. Fala, nossa, fulano tem uma voz bonita, não é? Beltrano é afinado. E a gente descobre algo novo do outro. A gente se deslumbra com o outro. E mais ainda quando a gente tem tempo de se conhecer melhor, de ouvir a experiência do outro, de ouvi-lo falando dos seus relacionamentos com Deus, das experiências que tem passado. Como é encantador. Nós fizemos isso domingo passado. Você se emocionou com o testemunho daqueles que se batizaram? Não ficou deslumbrado? Falou, que coisa linda essa pessoa. Que experiência bonita que ela tem com Deus. São experiências significativas de deslumbramento com o outro. Eu quero convidar você que Deus nos permita termos esses encontros significativos com o nosso próximo.